processos construtivos têm sofrido alterações e atualizações tecnológicas há muito tempo. Porém, os problemas com desperdício de materiais ainda não foram solucionados. Em alguns casos, ele até foi minimizado, como na utilização de peças pré-fabricadas, mas em outros serviços ainda ocorre grande produção de resíduos, como nas alvenarias de tijolo cerâmico, por exemplo, onde os últimos tijolos são quebrados para fechar os vãos. São feitos rasgos nas paredes para passagem de tubulações, ou ainda na aplicação da argamassa, onde parte do material produzido não é utilizado. A coleta do material ocorre de forma variável, dependendo do tipo de material e do que se objetiva como resultado. Alguns materiais não precisam passar pelo processo de reciclagem, sendo reaproveitados sem receber tratamento algum. A madeira é um exemplo desse tipo de material, já que podemos usá-la mais de uma vez em caixarias, por exemplo, sem necessidade de um tratamento especial. Por outro lado, alguns materiais precisam ser recolhidos, levados para usinas, receber certo tratamento e só assim podem voltar ao mercado para serem reutilizados. Como exemplo desse material, temos o papel e o papelão, que já é de conhecimento de todos. O que nem todos sabem é que existe a possibilidade de reciclagem também de materiais como as sobras de tijolos quebrados, azulejos, pisos, pedaços de concreto, entre outros, conhecidos popularmente como entulho. Estima-se que cerca de 10% de todo o material entregue no canteiro de obras é desperdiçado devido à compra em excesso. Hoje, as grandes cidades brasileiras sofrem com os entulhos gerados pela construção civil, que chega a ser, em alguns casos, por mais de 60% do lixo sólido gerado. Os principais entulhos encontrados na construção civil provêm de argamassas, tijolos e concretos, mas também encontramos outros tipos de sobras na construção civil, madeiras, vidros, alumínio, entre outros. Em muitos casos, os entulhos são gerados por rasgos em paredes, erros de cálculos, formas, demolições de paredes mal feitas, etc. Podemos encontrar e diferenciar os tipos de entulho em 4 classes criadas pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, desde resíduos reutilizáveis de reciclagem até resíduos perigosos e oriundos do processo de construção. Mas com esses entulhos citados há pouco, podemos transformá-los e reutilizá-los para diversas áreas. Concretos que se enquadram na classe A do CONAMA, se forem reciclados, é possível obter agregados bastante semelhantes ao produto original. A madeira que se enquadra na classe B pode ser reutilizada na obra dependendo do estado do material. Quando não tiver mais uso, por exemplo, pode-se doar para restaurantes que utilizam fornos a lenha. O gesso é um material sem tecnologia de recuperação, então é classificado na classe C. E os materiais perigosos e oriundos que podemos encontrar são tintas, solventes, entre outros materiais semelhantes. É possível perceber que praticar a reciclagem na construção civil não é algo de outro mundo, pois reciclar pode-se ainda ganhar muitos benefícios. Um ótimo exemplo é a redução de gastos. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, realizado em maio deste ano, diagnosticou que o país deixa de ganhar 8 bilhões por ano ao não reciclar todos os resíduos. De acordo com a pesquisa, somente 12% dos resíduos sólidos urbanos e industriais são reciclados e apenas 14% dos brasileiros são atendidos pela coleta seletiva. Diante do diagnóstico, o Ministério do Meio Ambiente planeja estratégias para investir em cooperativas de catadores e aumentar a produtividade do setor. No entanto, o Brasil é campeão mundial em reciclagem no segmento de latinhas, conseguindo reaproveitar 97% do que é vendido. Atualmente, em nosso país, as obras de médio e grande porte são as que mais utilizam o processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados. Esta técnica vem sendo implantada em sua maioria por construtoras de edifícios, uma vez que nessas edificações o volume de entulho gerado nos rasgos em alvenarias para instalações complementares como hidráulica e elétrica é relativamente grande. Nessa situação, a reciclagem dos resíduos sólidos aplicada pela empresa gera economia e atua como fator de sustentabilidade. Nas obras de pequeno porte, o processo vem sendo implantado gradativamente, graças ao desenvolvimento tecnológico e aperfeiçoamento das técnicas de reciclagem de resíduos de construção e demolição. Os produtos que podem ser obtidos através da reciclagem de entulho variam muito conforme determinados fatores. Para começar, logo na triagem feita antes da reciclagem em si, já se nota grande variabilidade nas propriedades físicas e químicas dos resíduos recolhidos das obras. Outro fator importante é o modo de reciclagem. Quando se faz uma separação menos específica, os resultados obtidos são um pouco limitados.
Já essa separação e o tratamento dado ao entulho é feito de maneira detalhada e correta, pode-se obter materiais das mais variadas formas e com um grande leque de aplicações. Sendo assim, de acordo com a qualidade da reciclagem feita por cada usina, podemos obter materiais diferentes. Em usinas menos trabalhadas, onde o material é separado de forma mais superficial, obtém-se como produto agregados que poderão ser usados em base ou subbase para pavimentação ou ainda para elementos não estruturais de concreto, como mesas, bancos, tampas para caixas de esgoto, entre outros. Por outro lado, se for feito um tratamento mais específico, estes resultados se ampliam para outros setores, podendo ser utilizados até mesmo para a produção de blocos estruturais de concreto. Se bem feita, a reciclagem resulta em agregados de diferentes tamanhos e com qualidade igual ou até mesmo superior aos produtos primários tirados das jazidas e que são vendidos pelas lojas de materiais de construção. Pode ainda ser utilizado como argamassa, revestimento, piso, contrapiso e até mesmo em lajes ou apoios para elementos estruturais. Tudo isso resulta na redução do preço desses produtos, que, se obtidos pela reciclagem, resultam em um custo menor da obra e uma qualidade equivalente. Em 11 anos, Belo Horizonte reciclou quase 1 milhão de toneladas de entulho. Isso seria suficiente para construir 70 mil casas populares, ou 3.300 prédios de 4 andares. Com esse entulho todo, seria possível oferecer com sobras a base para o asfaltamento de 137 quilômetros de pistas. O processo de reciclagem de resíduos sólidos de construção e demolição no Brasil não é tão recente quanto se pensa, porém atualmente encontra-se em um estágio de desenvolvimento tecnológico muito avançado. As primeiras empresas a levantarem a bandeira da reciclagem, beneficiamento ou reaproveitamento do entulho no Brasil atuavam com técnicas que ainda hoje servem de base para o surgimento de novos métodos e equipamentos para o processo. A diferença consiste no espaço físico necessário para o processo, bem como o tempo para a execução da reciclagem do entulho. As empresas pioneiras na técnica de reciclagem atuavam, e algumas delas ainda atuam, coletando os materiais nas obras e beneficiando esses materiais na empresa. Processo este que requer um grande espaço físico e repassa o produto proveniente da reciclagem às lojas de materiais de construção. Desta forma, fica a cargo da empresa construtora e dos profissionais envolvidos no projeto das edificações optarem pelo material convencional ou aquele obtido a partir da reciclagem. A forma encontrada para popularizar a reciclagem de resíduos de construção e demolição em nosso país consiste em oferecer à construtora um equipamento móvel, eficiente e que possa operar dentro do próprio canteiro de obras da edificação. Um exemplo desse tipo de equipamento é o queixada, um aparelho compacto, porém resistente, que facilita o processo de reciclagem na própria obra. O equipamento é acionado por um motor elétrico e alimentado manualmente. É capaz de triturar o material e separá-lo em duas frações, brita e finos. Este tipo de máquina torna-se ideal para a realidade da construção no Brasil, até mesmo para o uso em pequenas obras, como reforma, por exemplo, onde ao invés de contratar uma empresa de coleta de entulhos, o responsável pode alugar a recicladora móvel. E outra vantagem é que ela trabalha com praticamente todos os tipos de materiais provenientes de demolição, desde azulejos até blocos de concreto. O equipamento ainda oferece facilidade de transporte e manutenção dentro do canteiro de obras, sendo que esses trabalhos podem ser realizados por até 2 funcionários. Por que, sendo essa uma experiência tão interessante, a gente não consegue vê-la replicada em escala no Brasil? Bom, eu avalio que nós temos 2 fatores em relação a isso. O primeiro deles é que nós, engenheiros civis, estamos precisando aprender a trabalhar com materiais convencionais. Além deles, a trabalhar com os materiais não convencionais que a própria urbanização das cidades vem nos proporcionando. Na verdade, o que é um problema para uma cidade pode gerar uma solução muito interessante, desde que haja um empenho por parte de quem gera o material, por parte de quem produz esse material e principalmente por parte de quem aplica esse material não convencional nas obras da cidade. Os principais resultados produzidos pela reciclagem do entulho são benefícios ambientais,
A equação da qualidade de vida e da utilização não predatória dos recursos naturais é mais importante que a equação econômica. Os benefícios são conseguidos não só por se diminuir a deposição em locais inadequados, como também por minimizar a necessidade de extração de matérias-primas em jazidas, o que nem sempre é adequadamente fiscalizado. Reduz-se ainda a necessidade de destinação de áreas públicas para a deposição dos resíduos. A reciclagem pode ser mais barata do que a disposição dos rejeitos, além de ter o potencial de tornar o preço de uma obra mais convidativo. Para a administração municipal, este custo está em torno de R$ 18,00 por metro cúbico, clandestinamente depositado, aproximadamente, incluindo a correção da deposição e o controle de doenças. Estima-se que o custo da reciclagem signifique 25% desse custo. A produção de agregados com base no entulho pode gerar economias de mais de 80% em relação aos preços dos agregados convencionais. A partir deste material é possível fabricar componentes com uma economia de até 70% em relação a similares com matéria-prima não reciclada. O entulho deve ser visto como fonte de materiais de grande utilidade para a construção civil. Seu uso mais tradicional, em aterros, nem sempre é mais racional, pois ele serve também para substituir materiais normalmente extraídos de jazidas, ou pode se transformar em matéria-prima para componentes de construção, de qualidade comparável aos materiais tradicionais. Do ponto de vista financeiro, desde que o programa de reciclagem de entulho começou a funcionar, a gente já contabilizou economias da ordem de 10 milhões de reais em cerca de 11 anos de funcionamento do programa como um todo. Isso representa aí uma economia de cerca de R$ 941 mil por ano à Prefeitura de Belo Horizonte, pelo simples fato de utilizar esse material reciclado nas suas obras públicas. Áurea Giacomelli é dona de uma transportadora de entulho. Há um ano, ela fornece o material coletado em obras da capital paulista para a empresa de Gilberto Meirelles. Você destina para aterros, onde o entulho é simplesmente enterrado como inerte, ou você faz disso esse grande negócio que é a reciclagem do entulho. Você acaba gerando empregos, você ajuda o meio ambiente e isso agrega valor para a empresa do transportador também. Imagina para vocês verem, nós trabalhamos com esse tijolo que é de material reciclado, né? Muitos chamam de entulho e o rendimento deles é normal, né? O custo é bem menos e o rendimento dele é excelente. Para vocês verem o que o serviço nós estamos fazendo aqui, não tem diferença nenhuma. Quem quiser usar, né, pode, é garantido. Quanto de entulho reciclado tem aqui nesse galpão? Bom, a começar pelas paredes, pela alvenaria, são 1.600 blocos construídos com entulho reciclado. Com boa resolução, isso aqui é resistente? É resistente, passou em todos os testes de resistência e aplicabilidade do material. E não só os blocos, mas também o piso do galpão, são 200 metros quadrados, e toda a parte referente às estruturas de apoio dos pilares dos telhados também foi construído com agregado reciclado, cujo concreto nós utilizamos esse material. Todo engenheiro desconfiado de que o entulho reciclado não funciona na construção civil é bem-vindo aqui. Pode vir aqui, testar o material, levar amostras para fazer análise. A gente tem o maior prazer em mostrar a instalação, mostrar a funcionalidade e principalmente mostrar que é possível utilizar um material reciclado de excelente qualidade e construir um galpão ecologicamente correto como esse aqui.